O que significam as tais das 41 assinaturas que os senadores supostamente conseguiram para a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Vou te explicar nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, você vai se inscrever no nosso canal, vai aqui me seguir no Instagram e vai comentar esse vídeo sobre qual é a sua opinião. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que quem vai julgar ministro do STF, qualquer um deles, por chamados crimes de responsabilidade, que já tem vídeo meu aqui explicando, não é crime do Código Penal que você conhece, roubar, matar, furtar, é um outro tipo de crime, tá? Que é político, é uma infração político-administrativa, digamos assim. Quem julga ministro do STF é o Senado Federal. E dentro do Senado Federal existe um rito, existe um procedimento a ser adotado em caso de impeachment. Primeira pergunta, quem que pode pedir o impeachment de ministro do STF? Resposta é qualquer cidadão, ou seja, qualquer pessoa com título de eleitor válido pode pedir o impeachment de um ministro do STF. Vai pedir para quem? Para o Senado Federal. A primeira coisa que acontece tem umas questões administrativas ali que são pouco relevantes, mas para que um processo de impeachment de ministro do Supremo seja realmente votado no Senado, não é automático. Precisa da boa vontade do presidente do Senado, da mesa diretora do Senado. E nós temos hoje centenas, quiçá, eu chuto até milhares de pedidos de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por que esses pedidos não são pautados? Porque não há interesse do presidente do Senado. Então, você vai perceber que esses 41 votos que os senadores dizem ter conseguido, ao mesmo tempo em que representam muita coisa, também representam quase nada. Eu vou te explicar. Uma vez que, hipoteticamente, o presidente do Senado paute esse pedido de impeachment, é feito um parecer por uma comissão especial e esse parecer é posto numa primeira votação, chamado de juízo de admissibilidade. Nessa primeira votação, não vai se julgar o Alexandre de Moraes. Só vai se analisar se o processo preenche os requisitos mínimos para continuar ou não. Ou seja, é meio que um aceite se vai ter ou não o processo. Para aceitar, a lei exige 41 votos, maioria simples do Senado Federal. E os senadores, através desse movimento que tem acontecido, garantiram hoje que conseguiram as 41 assinaturas. Só que essas assinaturas, elas significam muito porque num primeiro momento colocam uma faca no pescoço no presidente do Senado, mas ao mesmo tempo não significam nada, porque ainda tem que colocar em votação. Então veja, quando os senadores dizem conseguimos 41 votos para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, eles estão dando um recado para o presidente do Senado de que eles têm maioria. E que por terem maioria, meio que coloca uma pressão para que o processo seja votado. Se for pautado e realmente esses 41 votos se confirmarem, porque o que vale é o voto na hora ali. Se confirmarem, aí começa o processo. O Alexandre de Moraes é imediatamente afastado do cargo por até 180 dias e nesse período vai se desenrolar o processo, com contraditório, ampla defesa, advogados, tudo mais, acusações, e é marcado um segundo julgamento, e aí sim, neste segundo julgamento é analisado o mérito, se o Alexandre de Moraes, aqui no caso, praticou ou não praticou o tal do crime de responsabilidade. E o voto aqui, não se iludam, ele não é jurídico, ele é um voto político. O senador, quando for votar, ele não precisa nem justificar. É tal qual você viu, por exemplo, recentemente, no impeachment da Dilma. É sim
ou não. Sim pelo impeachment, ou sim por acreditarem que o ministro do STF praticou ou não um crime de responsabilidade, ou não. Só que para condenar, não bastam 41 votos. Precisa de 2/3 dos votos do Senado. Se nós temos 81 senadores, precisaríamos de 54 votos. É bem difícil de conseguir, mas não é impossível. Principalmente porque na política vale aquela máxima de rei posto, rei morto. Então, muito provavelmente, se, e aqui eu coloco uma condicional bem grande, um se bem grande, o presidente do Senado pautar, colocar em votação pedido de impeachment, e esses 41 votos que os senadores estão alegando que já têm, se concretizarem, o ministro Alexandre de Moraes é afastado do cargo e começa o processo efetivamente. E aí tem as deliberações, as defesas, só que numa segunda votação precisa de 2/3 dos votos. Paiva, já aconteceu em algum momento da nossa história um impeachment de ministro do STF? Nunca aconteceu. Aliás, eu vou até mais longe. Nunca aconteceu e nunca foi pauta isso. Nunca foi pauta. Tudo bem que nós vivemos uns tempos meio estranhos em se tratando de STF, mas nunca aconteceu, o que não significa que não pode acontecer. Nós aqui no Brasil já temos uma tradição de impeachment de presidente da República. Tivemos o Collor na década de 90, tivemos a Dilma, agora nos anos 2013, se não me engano. Então nós temos uma tradição de impeachment de presidentes da República. O processo é bem parecido. Não é igual, porque no caso do presidente se exige a autorização da Câmara, mas não deixa de ser um processo muito parecido, em que a palavra final é feita pelo Senado. E detalhe, uma vez que o Senado aprove o processo de impeachment e condene, eventualmente, aqui, hipoteticamente, o ministro Alexandre de Moraes, essa decisão nem bate na porta do Lula. Então, nesse caso, a lei estipula que não compete ao presidente da República nenhuma ação nesse caso. Então, realmente, ele vai assistir como verdadeiro espectador. Tá? Então, é isso. Os senadores prometem ter conseguido os 41 votos. Expliquei para vocês aqui qual que é a importância desses 41 votos e também qual é a desimportância desses 41 votos. Se você se sentiu um pouco mais instruído depois desse vídeo, você já sabe, você tem a obrigação de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu comentário, participa, todo o seu engajamento é importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e levá-lo para mais e mais e mais pessoas. Tá legal? Até o próximo vídeo, um beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.